irmãs. Hoje quero falar sobre São Pedro Canísio, na forma latinizada do seu sobrenome, uma figura muito importante no século XVI, católico. Nasceu em 8 de maio de 1521, em Nimega, na Holanda. Seu pai era prefeito da cidade. Enquanto era estudante da Universidade de Colônia, conviveu com os monges cistercienses de Santa Bárbara, um centro propulsor de vida católica, e com outros homens piedosos que cultivavam a espiritualidade da assim chamada devoção moderna. Entrou na Companhia de Jesus em 8 de maio de 1543, em Magonza, após ter participado de um curso de exercícios espirituais sob a guia do beato Pierre Favre, Petrus Faber, um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola, ordenado sacerdote em junho de 1546 em Colônia. Já no ano seguinte, como teólogo do bispo de Augusta, o cardeal Otto Truchesses von Waldburg esteve presente no Concílio de Trento, no qual colaborou com dois co-irmãos, Diego Lainez e Alfonso Salmeron. Em 1548, Santo Inácio lhe fez completar em Roma a formação espiritual e o enviou, após isso, ao Colégio de Messina, para dedicar-se aos humildes serviços domésticos. Obteve em Bolonha o doutorado em teologia em 4 de outubro de 1549 e foi destinado por Santo Inácio ao apostolado na Alemanha. Em 2 de setembro daquele ano, 49, visitou o Papa Paulo III em Castel Gandolfo e depois dirigiu-se à Basílica de São Pedro para rezar. Ali implorou o auxílio dos apóstolos Pedro e Paulo, implorando para que dessem eficácia permanente à bênção apostólica devido à sua nova missão. Notado em seu diário, ele anotou em seu diário algumas palavras desta oração. Ele disse: ali eu senti que uma grande consolação e a presença da graça me eram concedidas por meio de tais intercessores, Pedro e Paulo. Esses confirmavam a minha missão na Alemanha e pareciam transmitir-me, como apóstolo na Alemanha, o apoio de sua benevolência. Tu conheces, Senhor, de quantos modos e quantas vezes, naquele mesmo dia, me tem desconfiado a Alemanha, para a qual, em seguida, teria continuado ao seu solícito, para o qual teria desejado viver e morrer. Devemos ter presente que nos encontramos no tempo da Reforma Luterana, no momento em que a fé católica nos países de língua germânica, diante do fascínio da Reforma, parecia apagar-se. Era uma missão quase impossível, aquela de Canísio. Ele era encarregado de revitalizar, de renovar a fé católica nos países germânicos. Era possível somente pela força da oração. Era possível somente através do centro, isto é, de uma profunda amizade pessoal com Jesus Cristo, amizade com Cristo no seu corpo, a Igreja, que é alimentada na Eucaristia, sua presença real. Seguindo a missão recebida de Inácio e de Paulo III, Canísio partiu para a Alemanha e partiu primeiramente para o Ducado de Baviera, que por muitos anos foi lugar de seu ministério. Como decano, reitor e vice-chanceler da Universidade de Ingolstadt, cuidou da vida acadêmica do Instituto e da reforma religiosa e moral do povo.
em Viena, onde por breve tempo foi administrador da diocese, desempenhou o ministério pastoral nos hospitais e nos cárceres, tanto na cidade quanto no campo, e preparou a publicação do seu catecismo. Em 1556, fundou o Colégio de Praga, e até 1569 foi o primeiro superior da província jesuíta da Alemanha Superior. Nesse ofício, estabeleceu nos países germânicos uma grande rede de comunidades de sua ordem, especialmente colégios que foram pontos de partida para a Reforma Católica, para a renovação da fé católica. Naquele tempo, ele participou também do colóquio de Worms com dirigentes protestantes, entre os quais Filippo Malentone desempenhou a função de núncio pontifício na Polônia em 1558. Participou das duas dietas de Augusta, 59 e 65. Acompanhou o cardeal Stanislau Rojas, legado do Papa Pio IV, junto ao imperador Ferdinando. Ele interveio na sessão final do Concílio de Trento, onde falou sobre a questão da comunhão, sobre as duas espécies e o índice dos livros proibidos. Em 1580, se retirou, foi para Friburgo, na Suíça, e se dedicou à pregação e à composição de suas obras. E ali morreu em 21 de dezembro de 1597. Beatificado pelo Beato Pio IX em 1864, foi proclamado em 1897 segundo apóstolo da Alemanha pelo Papa Leão XIII e pelo Papa Pio XI, canonizado e proclamado doutor da Igreja em 1925. São Pedro Canísio transcorreu boa parte de sua vida em contato com pessoas socialmente importantes de seu tempo e exercitou influência especial com seus escritos. Foi editor de obras completas de São Cirilo de Alexandria, de São Leão Magno, das cartas de São Jerônimo e das orações de São Nicolau de Flue. Publicou livros de devoção em várias línguas, biografias de alguns santos suíços e muitos textos de homilética. Mas os seus escritos mais difundidos foram os 3 catecismos compostos entre 1555 e 1558. O primeiro catecismo era destinado aos estudantes em grau de compreender noções elementares de teologia. O segundo, às crianças do povo para uma primeira instrução religiosa. E o terceiro, aos jovens com uma formação escolar, nível de escola média e superior. A doutrina católica era exposta com perguntas e respostas, brevemente, em termos bíblicos, com muita clareza e sem traços políticos. Somente no tempo de sua vida foram feitas 200 edições desse catecismo. E centenas de edições se sucederam até 1900. Assim, na Alemanha, ainda na geração do meu pai, a gente chamava o catecismo simplesmente o Canísio. É realmente o catequista por séculos. Ele formou a fé de muitas pessoas por séculos. Esta é uma característica de São Pedro Canísio, saber compor harmoniosamente a fidelidade aos princípios dogmáticos com respeito devido a cada pessoa. São Canísio distinguiu a apostasia consciente e culpada da fé, da perda da fé sem culpa, dependendo das circunstâncias. E declarou sobre Roma que a maior parte dos alemãos que passam ao protestantismo não tinham culpa.
num momento histórico de fortes contrastes confessionais, evitava, isso é uma coisa extraordinária, a aspereza e a retórica da ira, coisa rara como naquele tempo entre as discussões entre cristãos. E ele olhava somente para a apresentação das raízes espirituais e a revitalização da fé na igreja. A isso servia o conhecimento vasto e penetrante que ele tinha da Sagrada Escritura e dos padres da igreja. O mesmo conhecimento que o ajudou em sua relação pessoal com Deus e a sua austera espiritualidade que derivava da devoção moderna e da mística renana. É característica para a espiritualidade de São Canísio uma profunda amizade pessoal com Jesus. Escreveu, por exemplo, em 4 de setembro de 1549, em seu diário, falando com Jesus. Tu, finalmente, como se me abrisse o coração do Sacratíssimo Corpo, que me parecia ver diante de mim, e me disse para beber daquela fonte, convidando-me, por assim dizer, a alcançar as águas da minha salvação, das tuas fontes, ó meu Salvador. Depois ele viu que o Salvador lhe dava um vestido com 3 partes, que se chamavam paz, amor e perseverança. E com isto, composto por amor, paz e perseverança, Canísio fez a sua obra de renovação do catolicismo. Esta sua amizade com Jesus, que é o centro de sua personalidade, nutrida pelo amor da Bíblia, amor do sacramento, pelo amor aos padres da igreja, esta amizade era claramente unida com a consciência de ser na igreja um continuador da missão dos apóstolos. Isso nos recorda que todo autêntico evangelizador é sempre um instrumento unido. E por isso mesmo ele é fecundo, com Jesus e com a sua igreja. A amizade com Jesus, São Pedro Canísio se formou no ambiente espiritual da Certosa de Colônia, na qual teve um estreito contato com 2 místicos, Joan Lansperge, latinizado Lanspergius, e Nicolas Van Hesse, latinizado Esquius. Sucessivamente, aprofundou a experiência da amizade familiar e sua estupenda animes com a contemplação dos mistérios da vida de Jesus, que ocupam grande parte nos exercícios espirituais de Santo Inácio. A sua intensa devoção ao coração do Senhor, que culminou na consagração ao mistério apostólico na Basílica Vaticana, encontra aqui o seu fundamento. Na espiritualidade cristocêntrica de São Pedro Canísio, está enraizada uma profunda convicção. Não se dá a alma solista a da própria perfeição, que não existe alma solista da própria perfeição que não pratique a cada dia a oração mental, meio ordinário para permitir ao discípulo de Jesus viver a intimidade com o Mestre Divino. Por isso, nos escritos destinados à educação espiritual do povo, o nosso santo insiste sobre a importância da liturgia, com seus comentários ao Evangelho, às festas, ao rito da Santa Missa e de outros sacramentos. Mas, ao mesmo tempo, para mostrar aos fiéis a beleza, a necessidade e a beleza da oração pessoal e cotidiana, esteja ao lado e possa permear a participação ao culto público da Igreja. Se trata de uma exortação e de um método que conservam o seu valor, especialmente depois que foram repropostos
pelo Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium. A vida cristã não cresce se não é alimentada pela participação na liturgia. Em modo particular, na Santa Missa Dominical e da oração pessoal cotidiana, do contato pessoal com Deus. Em meio às milhares de atividades e aos muitos estímulos que nos circundam, é necessário encontrar a cada dia momentos de recolhimento diante do Senhor para escutá-lo e falar com Ele. Ao mesmo tempo, é sempre atual e de permanente valor o exemplo que São Pedro Canísio nos deixou, não somente através de suas obras, mas sobretudo com a sua vida. Ele ensina com clareza que o ministério apostólico é incisivo e produz frutos de salvação nos corações somente se o pregador é testemunha pessoal de Jesus. E se ele sabe ser instrumento e que está à sua disposição, a ele é estreitamente unido pela fé no seu Evangelho e na sua igreja, de uma vida moralmente coerente e de uma oração incessante como o amor. Isto vale para cada cristão que queira viver com empenho e fidelidade a sua adesão a Cristo. Obrigado.